restaurar essa capacidade de leitura de uma geração anterior é nossa obrigação. Porém, nós não podemos restaurar na sociedade se primeiro não restauramos em nós mesmos. Não é isso? E, se isto já é obrigatório para os debates públicos em geral, para as obras literárias, para os textos filosóficos é infinitamente mais necessário. Porque, vamos dizer, a compactação de um texto filosófico é um negócio absolutamente alucinante. Quer dizer, a quantidade de conhecimentos que você pode necessitar para você entender uma única linha de um filósofo é muito grande. Você nunca pode esquecer que, como dizia Hegel, né, a ave da filosofia, que é a coruja, só levanta voo ao entardecer. O que quer dizer? A filosofia é uma reflexão sobre a cultura que já existe e já existiu. Então ela pressupõe, de certo modo, que o seu leitor tenha uma visão geral dessa cultura. Senão você não vai entender do que o filósofo está falando. Então, por exemplo, essa coisa de ensinar filosofia para criança, eu digo, isso é absolutamente impossível. Se você não tem uma ideia, vamos dizer, do material da sua cultura, você não sabe o que a filosofia está discutindo. Você vai compreender os termos, as palavras que o filósofo usa apenas no sentido dicionarizado e estável que essas palavras têm, sem as nuances que elas adquirem dentro da situação histórica concreta a qual o filósofo está se referindo. Então, a filosofia é uma atividade para pessoas de muita cultura, muita. Pessoas capazes de ver pelo menos a sua própria cultura, vamos dizer, como um todo, nas suas linhas gerais, e raciocinar sobre o conjunto dela. De certo modo, a filosofia é uma reflexão sobre a totalidade da experiência humana. Como nós não podemos ter a totalidade da experiência humana, nós pegamos esta condensação da experiência humana, que é a alta cultura existente. E mesmo dessa, nós não podemos dominar o conjunto, então nós temos que pegar o quê? Aqueles pontos que são essenciais, por quê? Porque eles resumem o resto. É isso que você quer dizer quando diz que um escritor é representativo. Quer dizer que na obra dele se condensa preocupações gerais que estão disseminadas de maneira menos clara, tá certo? Em inumeráveis outras obras. Então, sem uma aquisição da cultura da geração anterior, vocês não vão a parte alguma, gente. Então, essas leituras devem ser consideradas absolutamente obrigatórias. Isso é mais importante do que você ler os grandes autores estrangeiros do momento. Mas muito mais importante. Tem tempo para você ler. Mesmo autores estrangeiros que sejam de uma geração anterior, mas que às vezes são um pouco conhecidos no Brasil, isso não tem importância agora, gente. Você não tem que estar atualizado. A atualização é depois. A atualização é uma atividade constante do profissional de uma área, não do sujeito que está se formando. Por exemplo, tem uma época que eu trabalhava numa revista de educação chamada Sala de Aula, a revista da Fundação Victor Tilly. E todos os professores, educadores, pedagogos, todo mundo que dava palpite, dizia, não, é muito importante você manter o ensino das ciências na escola secundária em dia com a pesquisa científica hoje. Parece uma coisa dita assim, não? Eu vou experimentar. Eu não vou analisar a frase, eu vou dizer uma frase contrária. E vocês, pelo contraste, vocês já vão perceber tudo o que eu estou querendo dizer. Eu digo, não. Só tem importância você estudar nas ciências aquilo que não será abalado ou modificado pelas próximas pesquisas. Então, por exemplo, você tem que conhecer a lei da gravitação de Newton. Por quê? Porque ela não será alterada. Certo ou errada, ela continuará a mesma. Mas o estado atual das pesquisas, o que você quer dizer com atual? Atual deste ano, desta semana, deste dia? Quanto tempo isso vai durar? Quer dizer, daqui 15 ou 20 anos, quando o rapazinho que você está formando se tornar ele próprio um cientista profissional,
essas ideias científicas de hoje ainda vão estar lá? Já terão sido esquecidas. Então isso quer dizer que manter o ensino em dia com as pesquisas é a coisa mais besta que pode existir. Quer dizer, toda a ciência tem um conjunto de elementos que é mais ou menos estável e durável. E tem outro conjunto que é, por assim dizer, de alta rotatividade. Que são as pesquisas que entram e saem. Só interessam os primeiros elementos, evidentemente. Então, essa ideia, por exemplo, é o tipo do topos que se impregnou na mente dos educadores brasileiros de tal modo que ela parece uma verdade autoevidente. Quando não é nem verdade e nem autoevidente. Então, vocês imaginam a quantidade imensa de normas, de regras que foram se impregnando na educação, na mídia, nas conversações, no ensino, né? E que hoje formam, por assim dizer, a cosmovisão brasileira. Tudo isso é o que nós vamos ter que mudar. Nós temos que criar uma nova cultura superior. Mas para criá-la, nós temos que nos apoiar nos últimos que conseguiram criar uma cultura superior. Então, por exemplo, eu lembro que eu comecei a minha educação lendo a história da literatura ocidental do Carpo e anotando os nomes dos autores e títulos dos respectivos livros e depois ia ler aquilo. Na verdade, eu não terminei até hoje, né? Porque ele cita lá mais de 3.000 autores, cada um com 10, 20 livros. E o quanto disso eu consegui ler na minha vida? Né? Um pedaço. Mas um pedaço suficiente para eu ter uma visão do que é a história literária do mundo. Quem aprendeu com quem, quais são as diferentes tradições de aprendizagem literária. Eu digo, se você, como dizia o T.S. Eliot, a literatura é uma tradição. Um aprende com outro, que aprende com outro, que aprende com outro, que aprende com outro. E se você não é capaz de captar, né, esta linha de aprendizado até o estado atual da arte, você não sabe o que você está lendo. Toda obra literária tem alusões a muitas outras obras literárias anteriores. Por isso que o Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro precisa ter lido muitos livros. Isso quer dizer que durante algum tempo você vai ler sem entender nada. Não tem problema, você está acumulando material. Tem que acumular na memória, primeiro. Eu recomendei, decorem muitos poemas, né? Decorem muitas músicas. Né? Uma vez mandei meus alunos ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven até eles conseguissem assobiá-la todinha, do começo até o fim. Depois, no começo eles acharam aquilo esquisito, depois que eles fizeram, eles viram o bem que isso faz. Quantas estruturas musicais você não pegou ali que depois tornavam mais clara a audição de outras músicas. Decorar textos é importante. Para quê? Para que você possa perceber o que é a estrutura verdadeira do texto. Quanto mais poemas você decorar, mais facilmente você lerá outros poemas. Por quê? Porque aquelas estruturas, mesmo que você não esteja pensando, vamos dizer, nas palavras do poema que você decorou, a estrutura está lá. E ela cria analogias com o que você lê em seguida. É assim que se faz, gente.